Sem que ela pudesse se preparar, Pedro a beijou, o tempo inteiro encarando-a nos olhos, fascinado pelas respostas que ela dava. Ele a lambeu, chupou, mordiscou. Oi, 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 meus amores! Hoje é sexta-feira e mais uma vez é dia de conto aqui nesse canal, em parceria com a nossa Caixa Oculta. Os nossos personagens de hoje são Nayane, uma estudante de anatomia, e seu professor Pedro. Vamos ver o que aconteceu aí nesse conto que se chama Ensinada por Você. As aulas de anatomia sempre assombravam a mente de Nayane. Cada vez que as sextas-feiras chegavam, seu corpo se acendia de tal forma que mais parecia a comemoração da virada do ano, com direito a fogos de artifício espalhados por todo lugar. Mais precisamente nos seus Países Baixos, já que assistir às aulas do professor Pedro tinha esse efeito devastador. O homem era lindo e, como não podia deixar de ser, era o professor solteirão mais cobiçado da faculdade. Bem, a menos não havia uma aluna que conseguia finalizar o semestre depois de ter passado por sua matéria que não se declarava inteiramente apaixonada e frustrada, já que ele não dava bola para ninguém. Nayane não era assim tão diferente, mas achava que estava se saindo bem em resistir à atração magnética que ele exercia sobre ela. Não é possível, isso deve ser algum tipo de feitiço, reclamou ela consigo mesma. Nenhum homem pode ser assim tão irresistível, não é normal? Não é. Perguntou ao seu reflexo no espelho do banheiro. A aula de hoje seria uma revisão para a prova dali a 2 dias. Então, a maioria da turma optou em ficar até mais tarde nos laboratórios para estudar. Ela queria ir embora, precisava confessar, já que estava culpando o seu período fértil, tentando explicar a si mesma que a sensação de excitação não era por causa do professor, e sim uma reação fisiológica normal do seu corpo. Naquele instante, 2 colegas entraram no banheiro conversando. E aí uma disse: disseram que já tentaram de tudo, mas o homem é implacável e parece uma muralha. Ele não cede a nenhuma mulher que passa por ele. E daí a outra comentou: será que ele não é gay não, gente? Não, os caras disseram que já o viram na balada com uma ex-namorada. Mas pelo que eu entendi, desde o início do semestre, parece que ele só tem olhos para uma garota. A primeira colega confirmou. Como é que você sabe? Ué, o Rafa e o Carlinhos que disseram. Parece que a namorada do Carlinhos é prima do professor. Daí ela comentou que num churrasco ele estava um pouco mais alegrinho e confessou que estava afim de uma garota proibida aqui da faculdade. Uau, isso está parecendo enredo de novela, hein? Sim, afirmou a outra empolgada, mas dava tudo para saber quem é a Felizarda. Nisso, Nay prendeu o cabelo, despediu-se das garotas com um sorriso sem transparecer o interesse nas palavras que ouviu. Se parasse para pensar, realmente o professor Pedro nunca fora visto na faculdade com nenhuma mulher. E por mais que a política de não envolvimento entre corpo docente e alunas fosse conhecida, todo mundo sabia que esse esquema era facilmente burlado quando o desejo falava mais alto. De todo jeito, Nay evitava a todo custo encarar o professor, especialmente porque as meninas enviavam todos os tipos de olhares lânguidos e apaixonados. E quando ele se aproximava dela para confirmar se estava entendendo a matéria, ela fazia o possível para se afastar e evitar demonstrar com seu corpo que poderia reagir a ele. Entrou na sala cabisbaixa e se sentou na última cadeira, como sempre fazia. Ao levantar a cabeça devagar, o flagrou olhando para ela, como se estivesse perdida em pensamentos. Desviou o olhar na mesma hora, abrindo o caderno sobre a mesa. Os 50 minutos de aula passaram voando. A matéria entrava por um ouvido e saía pelo outro, sem fazer morada onde deveria permanecer. Ou seja, a prova dali a 2 dias seria um fiasco,
já que não conseguia se concentrar de forma alguma. O burburinho das conversas chegou até ela, que finalizava um desenho das câmaras cardíacas em uma folha do fichário. A sombra projetada sobre sua mesa fez com que Nayane erguesse a cabeça, se deparando com o professor Pedro, a encarando com atenção. "Ah, oi, professor", ela disse, esperando que ele dissesse a que veio. "Bonito desenho, mas acho que os átrios estão um pouco menores se comparados ao tamanho real", ele explicou. Ela conferiu a obra de arte e riu baixinho, concordando com sua análise. "É verdade. Espero saber reconhecê-los mesmo assim na prova prática", e olhou para ele e conteve um sorriso tímido. "Tá sentindo alguma dificuldade na matéria?", ele perguntou solícito. Acho que somente no sistema urinário", respondeu Nayane e se arrependeu na mesma hora. Era óbvio que ele acabaria se lembrando de toda a anatomia do sistema referido e... droga! Os pensamentos de ambos acabaram resvalando para outro lado que não um assunto em si. Pedro nunca havia se sentido atraído por uma aluna antes. Não estava alheio ao fato de que quase todas as mulheres que já fizeram parte de suas turmas o paqueravam exaustivamente, mas mesmo as mais lindas nunca haviam conseguido um segundo olhar. Até que conheceu a doce e tímida Nayane. Com o cabelo ondulado e castanho, os olhos escuros e o sorriso meigo, ela dava vida a todas as fantasias de sua mente. O corpo sempre se mantinha oculto por baixo de roupas folgadas, e era ali onde via a maior diferença entre ela e todas as outras que lutavam por sua atenção. A garota não fazia a menor ideia de quão atraente era em sua inteligência e doçura. Era uma das melhores alunas que já tivera o prazer de ensinar, mas havia nele um desejo ardente de lhe ministrar outro tipo de aula. Onde não houvesse a distinta barreira entre o aluno e o professor. Onde poderia liberar a paixão que ela parecia acender nele, como ninguém. Ele sabia que alguns alunos ficariam até mais tarde naquele dia. Sem pensar, acabou decidindo ficar para revisar a matéria e retirar as dúvidas que pudessem ter. Mas seu objetivo era outro. Naquele dia, tudo o que mais queria era conhecer um pouco mais de sua brilhante aluna. Chame do que quiser, ele parecia estar enfeitiçado por ela, sem o mínimo esforço, e aquela atração já durava meses. Desde antes da disciplina ter início, por sinal, Pedro havia passando pelos corredores da faculdade, havia concentrada e estudando na biblioteca, ouvia quando ela era assunto central de alguns outros professores que também a admiravam. Ou seja, ele a via como uma paixão proibida, mas já estava cansado de lutar contra isso. Depois de quase 2 horas intensas de aulas de revisão, a turma foi se dispersando, até que somente ela ficou debruçada sobre a mesa de anatomia, avaliando uma peça cardíaca. O caderno de anotações se mantinha ao lado, e vez ou outra ela mordia a ponta da caneta que usava para rabiscar os seus desenhos confusos. A mente de Pedro deu voltas quando se lembrou de uma outra caneta que mantinha dentro da gaveta em sua sala e que havia ganhado de presente de uma aluna mais afoita. É claro que ele não soube na hora do que se tratava, mas agora via que teria uma finalidade, se Nay topasse o que desejava propor. Ele sabia que o movimento seria arriscado. Talvez estivesse apenas delirando ao achar que ela poderia retribuir ou sendo arrogante. Mas ele não costumava se enganar com os olhares tímidos que ela lançava quando achava que não estava sendo observada. Quando o som da porta sendo trancada ecoou pelo imenso laboratório, Nay ergueu o rosto da peça anatômica que analisava, franzindo a testa. Olhando para o professor que povoava suas fantasias mais eróticas, colocou uma mecha atrás da orelha e umedeceu os lábios ressecados, sentindo uma súbita tensão e o latejar entre as suas pernas. Ela não sabia dizer a razão,
mas seu sangue correu mais rápido nas veias e a sensação de excitação arrepiou a sua pele. Ela encarou a aproximação lenta do homem à sua frente como se ele fosse um predador avaliando sua presa. Não fazia ideia do porquê o professor estava se desfazendo do seu jaleco branco, mas na mesma hora afastou as mãos da mesa em que estudava. Ele se postou às suas costas e, sem esperar por mais, apoiou suas mãos nos quadris arredondados de Nayane, sussurrando em seu ouvido. Espero que eu não esteja sendo abusado, Nay, mas preciso te confessar uma coisa, disse ele e depositou um beijo suave em seu pescoço. Nunca senti uma atração tão intensa e poderosa por uma aluna antes. Nunca, a ponto de arriscar a minha reputação, o meu emprego. O quê? Ela perguntou assombrada. Pedro então a puxou contra seu corpo forte, afastando-a da bancada de estudos. Em silêncio, ele a guiou até sua sala em um canto, indicando para que ela tirasse as luvas descartáveis. Sem pressa, ele posicionou as mãos delicadas de Nayane sob a torneira da pequena pia lateral e até mesmo a forma como lavava seus dedos se tornou um martírio recheado de erotismo. Estou apaixonado por você, Nay. Não sei quando começou, mas nunca me senti assim. Sua declaração fez com que o coração de Nayane acelerasse. Ela sabia que o professor não era do tipo pegador e que nunca dera bola para outras alunas, então era fácil crer em suas palavras. Você está falando sério? Nay perguntou ainda em dúvida. Muito sério. Vem aqui. Ele a puxou contra o sofá e fez com que ela se deitasse. Os beijos ardentes se tornaram uma fornalha onde o corpo feminino, praticamente, parecia estar entrando em combustão. Os dedos ágeis começaram então a abrir os botões da blusa simples e, sem hesitar, Nay retribuiu a ação, mesmo sentindo o rosto corar de vergonha. Ela podia sentir a evidência da excitação de Pedro e por um segundo pensou estar sonhando acordado. Quando estava vestida apenas com o sutiã e a calcinha, pensou que o tecido se desintegraria quando seus corpos se conectaram pele com pele. Ele ainda estava usando a calça jeans, mas o tórax já desnudo fez com que a boca de Nay salivasse. Ele era tudo e muito mais do que ela imaginou. Ganhei um kit de uma aluna que tentou me seduzir há um tempo e cogitei em jogar fora, mas não sei por que motivo o guardei. Ela enrijeceu o corpo ante a menção de outra garota, mas se acalmou quando ele a beijou e prosseguiu com suas palavras. Acho que talvez porque esse momento estava destinado a acontecer. Ela não prestou mais atenção ao que ele fazia, mas quando Pedro ergueu a mão, pôde ver uma espécie de caneta com cor vibrante. Continuava sem entender nada, até que ele retirou a tampa com a boca e jogou no chão. Você disse que estava sentindo um pouco de dificuldade para estudar para a prova, correto? Ele confirmou com um olhar malicioso. Nayane, então, assentiu, sentindo um calafrio delicioso se espalhar por todo o seu corpo. Então, vamos estudar tudo isso direitinho para que você nunca mais se esqueça dessa aula. Lentamente, Pedro começou a traçar padrões de linhas pontilhadas por todo o seu corpo, pelos seios, seguindo pelo abdômen plano até alcançar a borda da calcinha. O olhar ardente praticamente a incendiava e um calor súbito tomou conta do pequeno escritório. Tracei essas linhas aqui para te mostrar que todos os nossos sistemas acabam sendo integrados, disse ele, deixando a caneta de lado para seguir com a língua o traçado que ele mesmo fez. E um dos sistemas que acaba sendo esquecido é o que principalmente nos induz ao clímax, porque é dele que muitas sensações têm início. A boca de Pedro acompanhava cada uma das explicações dadas, fazendo com que Nay mal tivesse noção de onde ele a tocava. O sistema tegumentar da pele induz os impulsos que um toque perfeito pode criar.
Isso gera uma resposta ao sistema nervoso que aceita o que os receptores estão tentando comunicar. E então, ele beijou seus seios, mamilos, explorando as curvas suaves e criando memórias que seguiam o curso de suas palavras. Seu corpo inteiro reage, ele continuou. Seu coração acelera, fazendo com que os batimentos se intensifiquem. Os ventrículos e os átrios funcionando em sincronia para enviarem a quantidade exata de sangue para todos os tecidos. Nesse momento, ele abriu o fecho do sutiã e, em seguida, enfiou os polegares no elástico da calcinha. Continuou dizendo. A respiração ganha um ritmo errático. Os pulmões passam a necessitar de mais oxigênio para lidar com a carga que o coração está impondo. Os gemidos da garota nesse momento, completamente entregue, eram audíveis. Ecoavam pela sala e ganhavam um contorno mais erótico quando seguiam mediante o que o Pedro fazia com cada parte de seu corpo que ia descobrindo. E então ele continuou dizendo: quando você catalisa tudo isso para o sistema reprodutor que reage a todo e qualquer estímulo, seus órgãos se preparam para o que virá. Uma enxurrada de sensações que vão inundar as terminações nervosas do seu centro, do seu núcleo mais secreto e que abre as portas para um prazer sem precedentes, ele sussurrou, abaixando a cabeça até a área que enaltecia. Seu pulso acelera, os pulmões se contraem, tudo se retesa no seu interior. E aí então, Pedro soprou logo acima do clitóris de Nay, fazendo com que o corpo inteiro da moça arqueasse no sofá. Tudo porque sua mente passa a desejar apenas uma coisa: libertação. Sem que ela pudesse se preparar, Pedro a beijou, o tempo inteiro encarando-a nos olhos, fascinado pelas respostas que ela dava. Ele a lambeu, chupou, mordiscou, enlouquecendo seus sentidos e fazendo com que um desespero se instalasse em seu interior. As mãos massageavam o que sobrara do óleo comestível que usou para pontilhar o seu corpo, criando um atrito único e sem igual. Nayane não sabia se conseguiria se conter por mais tempo. Sentia a onda avassaladora do orgasmo poderoso que queria derrubá-la, tornando-a numa náufraga em meio às sensações. Você conseguiu fazer tudo isso comigo, Nay, sem nem mesmo precisar me tocar. Bastava que eu a visse entrando pela porta e meu corpo inteiro reagia à sua presença. Ele então lidou com o fecho de sua calça, ansioso para se afundar no calor aveludado e que o deixava louco. Sabia que podia estar se precipitando, que deveria tê-la cortejado por mais tempo, dado a chance de aceitar ou não sua investida. Mas tudo em que conseguia pensar era nos olhos suaves, respondendo às suas carícias, na boca suculenta e agora inchada pelos seus beijos. Depois de então de revestir seu membro com a camisinha, acomodou-se entre as pernas de Nayane e esperou que ela voltasse da onda do primeiro orgasmo que ele lhe proporcionou. Quero saber se tudo o que sinto é recíproco e, caso não seja, se terei a chance de tentar fazê-la sentir-se da mesma forma. Seu olhar era de súplica. Então Nayane disse: por favor, só me possua. E assim ele o fez. Apenas o som dos suspiros e gemidos enlouquecidos podia ser ouvido. As batidas dos corações de ambos estavam sincronizadas em um mesmo ritmo, marcado pela dança que seus corpos desfrutavam. E ela nunca imaginou que uma aula seria tão prazerosa assim, nem mesmo nos seus sonhos mais loucos. E aí, gostaram da história da Nayane e do Pedro? Olha, eu já tive aula de anatomia, mas eu nunca imaginei que uma caneta comestível pudesse fazer tanto sucesso, viu? Nunca tinha parado para pensar numa aula de anatomia desse jeito. E acho que é por isso que eu gostei tanto desse conto aí. E vocês, o que vocês acharam? Às vezes pode ser que a anatomia não seja assim a sua especialidade, mas vai que você gosta de escrever, de desenhar, ou vai que seu namorado é um arquiteto, um paisagista, um engenheiro, qualquer coisa, brinca com esse corpinho aí, uma canetinha, eu garanto que vocês vão arrasar.
E já sabem, né? Onde que você vai conseguir a sua canetinha comestível e muitos outros brinquedinhos aí para vocês se divertirem aqui na nossa caixa oculta. E se tiverem gostado aí desse conto, compartilha com as amigas, compartilha com seu boy, se você for da área da saúde, para vocês já brincarem juntos aí essa semana, tá bom? Divirtam-se, excitem-se e aproveitem. Te encontro no próximo. Tchau, tchau. Arrasei. Telefonada. Não tem aquela música que fala assim, apaixonada por você. Essa é sofrência. Essa é dor de cotovelo grave. Ele ainda estava usando a calça jeans, mas o tórax, já desnudo, você terreno fez de novo. Ele ainda estava usando a calça jeans. Tira a calça jeans, bota o fio dental, morena você.